Quinta Conferência Internacional de Pastores e Ministros do Evangelho, Nakuru, 29 de agosto de 2016, Profeta David O'War. Senhor, nós te agradecemos pelo dom da cruz. Graças, Senhor. Graças pela graça e a misericórdia. Graças, Senhor, por esta reunião. E que neste lugar, Tu fizestes um milagre novamente. Tu trouxestes várias nações para que elas recebam a Tua instrução, Senhor. Senhor, eu te peço agora para centralizar o Espírito Santo nos seus corações e arrebata-os para Ti, Senhor, para que tudo que for dito por Ti aqui, Jeová, fique gravado em seus corações, para que eles instruam suas igrejas e suas nações, e no poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Aleluia. Obrigado. Muito obrigado. Neste momento é com grande humildade que eu estou diante de vocês, neste tempo tão importante na história da igreja. Eu vejo muitos pastores da Itália aqui, muito obrigado. Há muitas outras nações, talvez eu não mencione o nome de vocês, mas eu vejo a Califórnia aqui. É a Islândia? A Islândia está aqui finalmente. Muitíssimo obrigado. A Finlândia, todos estão aqui. Muito obrigada por separarem tempo para vir. Como vocês já viram nestes 2 dias, que nós estamos vivendo nestes dias muito históricos, quando o Senhor está comprometido com a igreja sobre este assunto muito importante da preparação. Eu sei que a minha mensagem é muito longa, levaria 6 horas, mas nós vamos espremer e fazê-la em 3 horas. I have appreciated all the nations, please. I may not have mentioned you. Eu aprecio a presença de todas as nações aqui. Eu talvez não mencione todas. Até mesmo a China e outras nações que não faziam parte desta plataforma agora vieram a bordo. Eu quero agradecer o meu filho, o arcebispo, o meu filho de ouro, por esta maravilhosa expansão da casa do Senhor. Eu estou muito abençoado por inaugurar esta casa hoje em nome de Jesus. 20.000 pessoas estão sentadas aqui. Muito obrigado e o Senhor te abençoe muito. Eu também quero apreciar o Conselho dos Bispos aqui do Quênia. Eu quero cumprimentá-los em nome de Jesus e realmente apreciá-los. Eu sei que nós não mencionamos muito vocês na linha de frente, mas vocês estão realmente na retaguarda fazendo tudo isso acontecer. Muito obrigado. Que o Senhor os abençoe. E também os arcebispos nacionais, locais e os que vieram de fora do exterior, eu quero apreciá-los e reconhecê-los. Agora, há muita coisa acontecendo na casa do Senhor. E hoje eu quero envolvê-los em um assunto muito importante.
some very important conversations Então, eu quero falar sobre algumas conversas muito that God importantes is having with the church now. que o Senhor está tendo com a igreja agora. And I want you to pay particular attention to the following. E eu quero que vocês prestem atenção particularmente no As I seguinte. unveil this conversation before the nations, we are streaming also live. Enquanto eu vou desvendar esta conversa diante das nações que estão acompanhando também na Make sure you internet, don't miss out on the instruction that is being dispensed inside the conversation. tenham certeza de que vocês não vão perder a instrução que está sendo dada dentro desta Find that the Lord conversa. is giving a particular instruction Você vai descobrir que o Senhor está dando uma instrução específica para a igreja in this conversation. nesta conversa. And this conversation E esta conversa relates to the coming of the Messiah. está relacionada com a vinda What do the church Messias ought to do e o que a igreja deve fazer that she may be found ready. para que ela possa ser encontrada Now, pronta. allow me share certain three visions here. Agora, permitam-me compartilhar 3 visões aqui. I'm going to share them here, and then after that I'll reveal to you what the Lord is saying. Eu vou compartilhá-las aqui, então depois eu vou revelar o que o Senhor está dizendo. That was on the 2nd of April, Bom, isso aconteceu no dia 2 de abril the year 2004, do ano de 2004, when God the Father, quando Deus Pai, the Father of our Lord Jesus Christ, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, when He came, quando Ele veio, He that was visiting this meeting yesterday, Ele que estava visitando esta reunião ontem, when He came quando Ele veio to speak to me para falar comigo about the coming of the Messiah. sobre a vinda do Messias. That message is for the nation, Esta mensagem é para as nações the church, e para a igreja, the church world over. a igreja em toda a that terra. conversation here, Então, eu vou descrever esta conversa aqui, and then I'll reveal to you what He says. então eu vou revelar o que ele está dizendo. Agora, In that tremendous visitation, naquela tremenda visitação, when He came to speak with me, quando ele veio para falar comigo, He lifted me up. ele me levantou, When He lifted me up, e quando ele me levantou, I found myself eu me vi a mim mesmo, standing right in front of the throne of God. de pé bem diante do trono de Deus. 2nd of April, Dia 2 de abril 2004, de 2004, and standing at that place, enquanto eu estava de pé naquele lugar, could see the mountain-like glory eu pude ver a glória que se assemelha a uma montanha, that covered the throne of God. que cobria o trono de The Deus. mountain-like glory A glória que é como uma montanha, covered the throne of God that was in front of me. que cobria o trono de Deus que estava na minha And as frente. I was standing there, E enquanto eu estava de pé lá, though I could not see what was happening in there, embora eu não pudesse ver o que estava acontecendo lá dentro, let me know ele me fez saber He that sits on the throne, que aquele que se assenta no trono on the throne, está assentado no trono. that He was going to pay particular attention to the conversation that was going to take place with me there. E que ele iria prestar uma atenção particular, especial, para a conversa que ele ia ter comigo lá. Então, naquele lugar, The glory a glória on the throne, que cobria o trono, standing there. e eu de pé Let me lá, know that He is watching, He's paying attention. ele me fez saber que ele estava lá e estava prestando atenção. All of a sudden, Então, repentinamente, João Batista appeared on my right-hand side. apareceu do meu lado direito. Before He stood there, Antes dele estar ali, most of you know the narrative because the articles are in the web. Most people have read it. eu creio que a maior parte de vocês conhece essa narrativa porque ela está na internet. Walked a little bit in front. Então João veio e se colocou um pouco à frente, então ele ficou perto de mim. Quando ele estava ali do meu lado, With me about the Lamb of God ele começou a falar comigo sobre o Cordeiro de Deus, who was about to come back.
que estava prestes a vir, the Lamb of God, o Cordeiro de Deus, died for man. que morreu pelos There's a homens. lot of dynamic in that conversation itself. E há muitas dinâmicas dentro desta conversa. Because I always say, I asked him, but why did he have to die? There is a lot of dynamic which I'm avoiding now because of time. Porque eu sempre digo que eu comecei a perguntar para ele por que ele tinha que morrer. Então há muitas dinâmicas que eu não vou lidar com isso agora por causa do tempo. Mas ele disse The Father, que foi a vontade do Pai that he be crucified, que ele fosse crucificado, abused abusado, to deliver man. para libertar os homens. So, as this conversation goes on here, Então, enquanto esta conversa está acontecendo aqui, then the voice from the throne says, então a voz lá de dentro do trono disse: let me show you deixe-me te what is mostrar about to happen to the earth. o que em breve acontecerá na terra. And now I remember I saw a vision within a vision. Então agora eu me lembro que eu vi uma visão dentro da visão. Now he lifted me from there. Quando agora ele me levantou daquele He lugar took me to Jerusalem. e ele me levou a Jerusalém. And over there I saw changes that would take place. E lá em Jerusalém eu vi mudanças que iriam acontecer em Jerusalém, That are significant que são significativas and we are in. para este tempo do fim em que I estamos. saw a first change of leadership. Eu vi a primeira mudança de liderança And then a second change. e então a segunda mudança. Distress in the capitals of the world. So he took me across the earth. I saw the capital cities of the world. E eu vi a aflição nas capitais do mundo. Ele me levou através da terra e eu vi as cidades capitais do mundo. E eu me lembro After that, he brought me back to stand before the que throne. depois disto ele me trouxe de volta e me colocou diante do trono. And when I checked this, E quando eu olhei deste lado, I saw that John the Baptist was still standing. eu vi que João Batista ainda estava de pé aqui. And then after that, he said, behold, after those changes, Então, depois daquelas mudanças, then he said, behold the Lamb of God. então ele disse: eis o Cordeiro de Deus. There was a small ridge E havia uma pequena elevação between me and the throne. entre eu e o trono. A small ridge. Uma pequena elevação. Then all of a sudden, Então, repentinamente, after he had said, depois que ele disse aquilo, behold the Lamb of eis o Cordeiro de Deus. Then the Lamb of God now left from the throne and came. Então, o Cordeiro de Deus agora saiu de dentro do trono e veio. And the ridge disappeared. E então aquela elevação desapareceu. And I remember E eu me lembro when I looked at his raiment, que quando eu olhei para as vestes dele, raiment of John, as vestes de João Batista, it became transfigured elas se tornaram transfiguradas, super gloriosas. to the extent that I knew that if somebody touched with a pen, you could see that. Até o ponto em que se alguém tocasse aquelas vestes com uma caneta, você poderia ver aquela ponta. I need to move to a second conversation. Então agora eu vou me mover para a segunda conversa. I was going to Venezuela for national revival there, Eu estava indo para a Venezuela para o avivamento nacional lá. and then I was to wait for a flight the next day to cross the Atlantic from Johannesburg E eu estava esperando pelo voo para atravessar o Atlântico. E eu estava em Joanesburgo to cross the Atlantic Ocean. para atravessar o Oceano Atlântico. And so as I was there Então, enquanto eu estava lá, in Johannesburg, em Joanesburgo, I was sleeping on the floor of the airport. eu estava dormindo no chão do aeroporto. And as I was sleeping on the floor, my bag was my pillow. Enquanto eu estava dormindo no chão, a minha mala era o meu travesseiro. And there was a lot of announcement in that E area. havia muitos anúncios naquele aeroporto. But as I lay down there on the floor with my bag, Mas enquanto eu estava deitado lá no chão com a minha mala na cabeça, visited me by o Senhor veio e me visitou bem ali naquele lugar. talked to me on this conversation I want to share. Então, e ele falou comigo nesta conversa que eu vou compartilhar agora. In this conversation, Nesta conversa, I was asleep there on the floor of the airport in Johannesburg. eu estava dormindo no chão do aeroporto de Joanesburgo. Then the voice E a voz disse: said, look and see who is coming.
Olha e veja quem está vindo. And I remember that when I looked inside that conversation, when I looked left, Eu me lembro que dentro desta conversa, quando eu olhei para o meu lado esquerdo, then I saw the rider of the pale horse. então eu vi o cavaleiro do cavalo amarelo. The first part that Nesta primeira parte desta conversa. you all know those who have read this. E todos vocês que leram sabem disso, Part I gave the prophecy of the bloodshed you see in the Arab world. que daquela parte eu dei a profecia do derramamento de sangue que chegou ao mundo árabe. 29th, 29 de julho the year 2009. do ano de 2009. Before the bloodshed came to Libya, came to Iraq, came to Syria, before that happened, Antes do derramamento de sangue chegar à Líbia, ao Iraque, à Síria, antes disso tudo acontecer. so rider of the pale horse, Então, esta primeira parte da liberação do cavaleiro do cavalo amarelo, the prophecy of the bloodshed you see that has swept the Arab world here. esta é a profecia que você vê do derramamento de sangue que você vê no mundo árabe. Entretanto, I want to focus on the second part. nesta conversa eu quero me concentrar na segunda parte. Na segunda parte, First time, pela primeira vez, the Father Deus, o Pai, showed me the church Ele me mostrou a igreja has been taken que havia sido tomada into heaven. e levada para o céu. Deixe-me repetir isso. I've seen the Lord take the church Eu vi o Senhor tomar a igreja in several conversations, em várias conversas, but I had never seen the church inside. mas eu nunca havia visto antes a igreja dentro do céu. It was the first time Então aquela foi a primeira vez that I actually saw the church inside heaven. que eu verdadeiramente vi a igreja dentro do céu. I want to demonstrate something important for this message today. E eu quero demonstrar isso que é importante para esta mensagem hoje. From where the Lord had lifted me up, Daquele lugar aonde o Senhor havia me levantado, the church e eu estou vendo a igreja, appeared before the throne of God and they were worshiping. ela apareceu diante do trono de Deus e eles estavam adorando. E enquanto eles adoravam, Powerful a worship. era uma adoração tão poderosa. In fact, they were. Thank you so much. In fact, they were worshiping in unison, or hands lifted and going together on one side like this. Na verdade, eles estavam adorando em uníssono, com as mãos levantadas e indo todos juntos para o mesmo lado, assim. Back together on one. Então eles voltavam todos juntos para o outro lado, assim. So it was a beautiful sight to behold. E foi uma visão muito linda de se contemplar. But as I looked at them, Mas enquanto eu estava olhando para eles, whenever they did this toda vez que eles faziam isto and did this, e este movimento, the glorious garment, as vestes gloriosas, the glorious garment they wore. as vestes gloriosas que eles vestiam, Focus on me for a moment. todos foquem em mim por um momento, The garment was glorious, white glorious, as vestes eram brancas gloriosas, all the way down, que iam até o pé, and then it ran a little bit. então fazia uma pequena cauda. Yes, I know that our translation machines are not working well, right? Bom, eu sei que as nossas máquinas de tradução não estão muito bem, I can see the Portuguese there and the... não estão funcionando, então cada um traduz o português ali. Okay, anyhow, just bear with me on this now. Então agora, ouça-me isso agora. So, the garment was long to the foot and flowed a little bit. Então as vestes eram longas até o pé e então fluíam um pouco. Sometimes it is called the train of the garment, the train. Algumas vezes isso é chamado a cauda da veste, uma cauda. Thank you. So, as they worshiped, Enquanto eles adoravam turned, e voltavam do outro lado, the glorious garments they wore então as vestes gloriosas que eles vestiam emitted flashes of glory. e emitiam flashes de glória. Where I want to focus on. É aí que eu quero focar. In fact, Na verdade, the garments they wore as vestes que eles vestiam was so glorious eram tão gloriosas that it was like flashes of thousands of cameras were hitting on my eyes. que aos meus olhos eram como milhares de flashes de câmeras. Normally, I use Bishop Niswan's camera to demonstrate one of them, and then times 1,000 you can imagine. Então, algumas vezes eu uso alguém para demonstrar, e agora você imagina
milhares disto. Kamera ya Askofu Newswand. Kamera ya Askofu Newsward. Again, repeat it. Por favor, repita esse flash. Camera to demonstrate one flash like that, but thousands of them you can imagine. Ele está demonstrando um flash, mas imagina milhares delas. Moja elfu moja yake. So that is just how glorious that garment was. Então, isto era quão gloriosa aquelas vestes eram. Então, depois disto, I woke up. eu acordei. Now, Agora, I want to share another part. eu quero compartilhar uma outra parte. April 4th, 4 de abril 2011. 2011. Again, the Lord came to speak with me about the coming of the Messiah. Novamente, o Senhor veio falar comigo sobre a vinda do Messias. And in that conversation, E naquela conversa, heaven rolled away, receded. os céus se enrolaram, retrocederam. I saw the glory beheld Então eu contemplei a glória. the entrance. Eu contemplei a glória na entrada. A glória surgiu na entrada do céu. When I looked carefully, Quando eu olhei cuidadosamente, I saw that it was a glorious garment. então eu vi que era uma veste gloriosa. A glorious garment at the entrance. Ele colocou uma veste gloriosa na entrada. Aleluia! So I want to base this message to the church. Então eu quero basear esta mensagem para a igreja Three conversations. nestas 3 conversas aqui. Summarize it for you. Quero resumi-las para vocês. The Lord saying to the church world over O que é que o Senhor está dizendo para a igreja em todo o mundo in these three conversations. nestas 3 conversas? We are all aware. Todos nós estamos conscientes. All of you can now feel, right? De alguma forma, todos vocês agora podem sentir, certo? Church is sitting on the verge of eternity. Que a igreja está agora posicionada no limiar da eternidade. Times in your countries like Chicago, Muitas vezes nos seus países, como por exemplo em Chicago, Nova York, find a column sometimes in a newspaper. você encontra uma coluna, por exemplo, em um jornal. Find a columnist there asking all these things. Is the world coming to an end or what? Você vê uma coluna, um comentário no jornal dizendo: será que o mundo está acabando ou o quê? That means Isto significa that all people, que todas as pessoas podem sentir we have never been this way before. que nós nunca estivemos desta forma antes. And that we appear to be sitting on the verge of eternity. Que parece que nós estamos sentados no limiar da eternidade. How more do Christians realize that? Então, quanto mais os cristãos devem entender isto? Hallelujah. Aleluia. And so, Então, we are all aware. todos nós estamos cientes, The vision of those two wedding rings, a partir da visão destas 2 alianças de casamento, sides of this wonderful altar, que estão dos 2 lados deste altar maravilhoso, November 1, 1º de novembro 2006. de 2006, And we said very clearly, it is announcing the midnight hour. que nós dizemos muito claramente que elas estão anunciando a hora da meia-noite. To us on the need for preparedness. Estão anunciando para nós da necessidade da preparação. With this step by step to the message. Eu estou caminhando com isso passo a passo até a mensagem. Media with this visitation, it has really gone global now. Então todos nós estamos familiarizados com esta visitação porque ela agora tem corrido todo o globo agora. This conversation about the coming of the Messiah Então nesta conversa sobre a vinda do Messias, and focusing now on the garment, e focando agora nas you vestes, can right away tell você imediatamente pode dizer the Lord is saying que o Senhor está dizendo there is need to prepare for the midnight hour. que há necessidade de se preparar para a hora da meia-noite. Aleluia. And so, Então, I want to focus on that preparation for the midnight hour. eu quero focar nesta preparação para a hora da meia-noite. What is the Lord saying to the church world all seated here? O que é que o Senhor está dizendo para a igreja em todo o mundo? A igreja que está sentada aqui Tuned in through the web. e aqueles que estão sintonizados através da internet. He's saying to the church based on the three conversations regarding
O que é que o Senhor está dizendo a respeito destas 3 conversas que se referem à preparação para a hora da meia-noite? Então, nós sabemos that the Bible is always the reference when the Lord speaks. que a Bíblia é sempre a referência quando o Senhor fala. So I want us to go to the Bible Hivyo basi na Então, vamos à Bíblia imediatamente hapa and find the scripture that celebrates the coming. e encontrarmos as Escrituras que celebram a vinda do Messias. If there is an instruction there. alafu tuone E vamos ver se há alguma instrução lá Garment I have celebrated in 3 conversations. a respeito destas vestes que eu celebrei nestas 3 conversas. Hallelujah. Aleluia. Amen. So, Amém. the book of Revelation chapter 19, precious people. Então vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 19, povo precioso. Revelation 19, we are reading only 3 verses, verses 6 to verse 9. Apocalipse 19, nós vamos ler apenas 3 versículos, do versículo 6 ao 9. Revelation chapter 19, verses 6 to verse 9. O livro do Apocalipse, capítulo 19, do versículo 6 ao 9. And therein is the instruction to the E ali dentro está a instrução para a igreja. Once you're ready, amen belongs to the Lord. Quando vocês estiverem prontos, amém pertence ao Senhor. Then he says the following. Então ele diz o seguinte: Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, like loud peals of thunder, shouting, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Versículo 6. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Verse 7. Versículo 7. Let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Then he says on verse 8, Então ele diz no versículo 8: fine linen, bright and clean, was given her to wear. And then he says, fine linen stands for the righteous act. Então ele diz: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. O linho finíssimo representa a justiça, os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreve: Blessed are those who are invited into the wedding feast of the Lamb. bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. He says, E então ele diz: these are the true words of God. estas são as verdadeiras palavras de Deus. This is the reference scripture we have. That's why I want to base this conversation on. Esta é a referência bíblica que nós temos e é aqui que eu quero basear esta conversa. Now you know that this will give you a message to take back to your nation to prepare the church there. E agora vocês sabem que essa escritura dá a vocês a mensagem para levar de volta as suas nações para preparar a igreja lá. Now listen, precious people. Agora ouça, povo precioso. If this is the scripture that celebrates the coming of the Messiah, Se esta é a escritura que celebra a vinda do Messias, that celebrates the midnight hour, que celebra a hora da meia-noite, then what is the message there? então onde está a mensagem lá? The first thing you see there A primeira coisa que você vê lá is that when the Holy Spirit é que quando o Espírito Santo describing that special day, está descrevendo aquele dia especial, that irretrievable day, aquele dia irrevogável, very powerfully said here, muito poderoso que você disse, aquele dia irrevogável, irreversible day. aquele dia irreversível. In that description, Naquela descrição, first of all, you hear that there is a historic celebration like never ever before in the kingdom of God. primeiro que tudo você ouve que há uma celebração histórica que nunca, jamais aconteceu antes no reino de Deus. And that right away tells you that there has never been such a day experienced
in the kingdom of God before. Então isto imediatamente te diz que nunca houve um dia como este experimentado no reino de Deus antes. Talk about the grand multitude of tens of thousands times tens of thousands. I don't know how many of heavenly angels and hosts are celebrating that. Porque ele está falando da grande multidão de centenas de milhares, eu nem sei quantas hostes de anjos celestiais estão celebrando isto. 10,000 times, meaning mamilioni. Eu disse centenas de milhares, significando milhares. Multitude celebrating the arrival of that day. Então você tem esta grande histórica multidão celebrando a chegada deste dia. Tells you right away, Isto te diz imediatamente a significant day in the kingdom of God. que este é um dia muito significativo no reino de Deus. More than that, even as they celebrate what they say, E mais do que isto, enquanto eles celebram, o que é que eles dizem? the celebration they are saying, Porque quando você ouve muito cuidadosamente a celebração, eles estão dizendo, this day has arrived. em outras palavras, porque este dia chegou, We really know that the Lord God Almighty reigns. agora nós realmente sabemos que o Deus Todo-Poderoso reina. Talking about this, you as though this is the day that affirms the reign of God. Pela forma como eles estão falando disto, é como se isto confirma o reino de Deus. Affirms the reignship of God. Confirma o reinado de Deus. Explain to you that in a short while. Eu vou explicar isto para vocês brevemente. Mas o mais importante, Within the bigger celebration, dentro desta grande celebração, long awaited has come. esse dia tão ansiosamente aguardado chegou. Underlying reason for the celebration. Agora há uma razão mais importante para a celebração. Find that he is saying that the reason they celebrate is that the day has arrived. Agora você descobre que eles estão dizendo que a razão pela qual eles estão celebrando é porque o dia chegou. Mas é mais do que isso. The day, Mais do que a chegada do dia, the day has arrived. é que o dia chegou They look at the church. e quando eles olham para a igreja, ela também já está pronta. That is the reason. Esta é a razão. Underlying reason for the celebration. A razão mais importante para a celebração não é apenas que o dia chegou. Awaited day has arrived. O dia tão ansiosamente aguardado chegou, Look at the church. mas quando eles olham para a igreja, a noiva, Ready. ela está pronta. É isto que faz com que eles celebrem. Isso também deve te dizer que quando o dia chegar And the church is not ready. e a igreja não estiver pronta, There will be no celebration. não haverá celebração. This is now the weighing of gravity into your salvation. E eu creio que isso agora é o peso da gravidade da tua salvação. Your salvation has a direct bearing unto this celebration. Significando que a tua salvação tem uma ligação direta com esta celebração. Entretanto, How does heaven know that como é que o céu sabe que a igreja está pronta? the translating machines are now ready? As máquinas de tradução estão prontas? Não, não estão prontas. Vamos continuar. Ok. How does heaven know Então ele diz, como é que o céu sabe that the church is ready? que a igreja está pronta? He says Ele diz that when heaven looks at the church, que quando o céu olha para a igreja, of Christ, a noiva de Cristo, he says ele there diz, is a certain benchmark, há uma certa referência, há um determinado padrão, há uma determinada medida heaven must use. que o céu tem que usar Heaven that the church is ready. para dizer ao céu que a igreja está pronta. Em outras palavras, ele está dizendo, Not going anywhere really. Just don't worry. Please just allow me to preach this message. Listen. So he's saying ele está dizendo that there is a yardstick, que há uma medida, there is a benchmark, há uma referência, there is a scale há uma escala, uma balança that heaven used que o céu usa to tell them, para dizer a eles que a igreja está pronta.
Because he's saying, in other words, Porque ele está dizendo, em outras palavras, for the church to say, I am ready, is not sufficient. para a igreja dizer, eu estou pronto, não é suficiente. It is not sufficient. Não é suficiente. He said Ele está dizendo the only way que a única forma for heaven to know para que o céu saiba that the church is que a ready igreja está pronta is when they look at the é church quando eles olham para a igreja and they find e eles descobrem that she is wearing que ela está vestindo fine linen, linho finíssimo, bright and clean. resplandecente e puro, Step by step. passo a passo. So, Então, that is why I shared on this garment. é por isso que eu estou compartilhando sobre estas vestes. Em outras palavras, ele está dizendo There is a garment que há uma veste that the church ought to wear que a igreja tem que vestir when she is ready. quando ela está pronta. And that is the garment I want to talk about today. E é destas vestes que eu quero falar hoje. And you're going to E find você vai descobrir that the reason the church has fallen, que a razão pela qual a igreja caiu, Imeanguka. the church in Kenya, I have been battling with you for some time now a igreja do Quênia, eu tenho estado batalhando com vocês há algum tempo because of the apostasy, the fall in the church. por causa da apostasia, a queda na igreja. Kanisa, mwanguko kwa kanisa. And that is what the senior archbishop said, the bitter E message, foi isso que o arcebispo disse, a mensagem amarga. that they did not know. Inside it was wrapped the biggest revival in the history of Bible. Eles não sabiam que dentro desta mensagem estava o maior avivamento da história da Bíblia. So when I talk about the fall in the church, Então, quando eu falo sobre a queda na igreja, right now it's a global phenomenon. agora mesmo, neste momento, é um fenômeno global. Things I'm handling in your nations. I know I've come to most of your nations. Vocês sabem as coisas com as quais eu estou lidando nas nações de vocês, porque eu já fui na maioria delas, dentro da igreja. Like it was inside the pulpit. E até mesmo dentro do púlpito. So you are going to find out Então você vai descobrir that the reason there is a fall in the church, que a razão pela qual há uma queda na igreja, the reason the Lord sent me to the church a razão pela qual o Senhor me enviou à igreja, is because of failure to sustain this garment. é por causa da falha, do fracasso em sustentar essas vestes. Understand already Então agora nós já entendemos to prepare for the midnight hour, que para se preparar para a hora da meia-noite, there is a garment. há uma veste. There is a required garment. Há uma veste requerida. Today I want to characterize this garment E hoje eu quero caracterizar estas vestes, Hili vazi that we may understand it better. para que vocês possam entender melhor, It may become your major preoccupation as a pastor. para que isto se torne a tua preocupação mais importante como pastor. You were called as a pastor. A razão pela qual você é chamado para ser um pastor This garment. é para preparar estas vestes. Aleluia. When that day arrives, Para que quando aquele dia chegar, celebration can be realized in the kingdom of God. aquela celebração possa acontecer no reino de Deus. Because Jesus went to the cross. Porque Jesus foi para a cruz. Not Não para que você vá para o inferno, mas para que você entre no reino. Aleluia. so in this description here, Então, nesta descrição aqui, o que é que o Senhor está dizendo para a igreja sobre estas vestes? preparing the É que preparar-se para a vinda do Messias essentially to prepare this garment. é essencialmente preparar estas vestes. Entretanto, Here is the way the Holy Spirit celebrates this garment. se você ouvir a maneira como o Espírito Santo celebra estas vestes, você ouve o seguinte, The day has arrived que quando o dia chegou imewadia. and the bride is ready. e a noiva está pronta, He says, então ele diz, finest linen, o linho finíssimo, bright and clean, resplandecente e puro, her to wear. foi dado a ela para vestir. So right away you begin to understand. Então, imediatamente você começa a entender que quando Jesus foi para a cruz, This garment ele foi para comprar para ela esta veste. E então, describes the character of
of the garment. Ele descreve as características desta veste. Mas o mais importante agora é que estas vestes foram dadas, linho finíssimo, resplandecente e puro. Foi dado de graça. Foi dado. Aleluia. Significando que estas vestes Not belong to the church. não pertencem à igreja. Was given. Foi dado. This garment Estas vestes to the Lord. pertencem ao Senhor. The Lord gives this garment. E o Senhor dá estas vestes Gratia, gratis, free of charge. gratuitamente, de graça. Where the gravity of the garment lies. É aí onde está a gravidade destas vestes. That when the Messiah died on the cross, Que quando o Messias morreu na cruz, it was about this garment. foi a respeito destas vestes. Everybody, wherever you are of the earth, Para que todas as pessoas, onde quer que estejam nesta terra, as Lord, se você receber Jesus como Senhor, garment is given. as vestes são dadas. Wow. Uau! Então, Meaning literally everybody can enter the kingdom of God. isto significa literalmente que todos podem entrar no reino de Deus. Então, estas vestes, da forma como elas estão sendo descritas aqui, sendo dadas para a igreja, Had known se a igreja tivesse sabido that this garment is the Lord's garment, que estas vestes são as vestes do Senhor, given to us, que nos foram simplesmente dadas grace and mercy, por graça e misericórdia, would have honored this garment. então nós teríamos honrado estas vestes. Aleluia! First thing that I want to bring to your attention Porque a primeira coisa que eu quero trazer à atenção de vocês is that this garment is given to the church, é que estas vestes foram dadas para a igreja. given free of charge, out of grace. Dadas de graça, por graça, significando Of this garment, que a origem destas vestes divine, é divina, God Himself, é o próprio Deus. robes of the Lord, Estas são as vestes do Senhor. so powerful. Isto é tão poderoso. Ouça isso agora. Ele não disse Historic. que a celebração é histórica, Every church has got for herself a garment. porque cada igreja conseguiu por si mesma as vestes. Não, ele não diz isto. Você não vê ele dizendo isto. Ele disse Celebration is historic que a celebração é histórica, because porque the church, foi dado à igreja finest linen, linho finíssimo, bright and clean. resplandecente e puro. Where the problem is in the church today. E é aí onde está o problema na igreja hoje. Ouça isto. Concentre-se aqui agora. Olha isto. Ouça. As vestes foram dadas para todos quando você aceita Jesus. A igreja na Inglaterra, a igreja em Taiwan, a igreja no Quênia, na Tanzânia, em todos os lugares. Olha isto agora. The standard is Isto significa que o padrão é um. E se este padrão é a justiça do Senhor, no way. então não tem como Say, I come from such a denomination, que alguém possa dizer: ah, eu vim dessa denominação e o padrão de santidade é este. Kiwango changu ni hiki, natoka katika mahali fulani, kiwango changu ni hiki. this the standardizing statement Não, este é um sistema totalmente padronizado, significando before the Lord, que santidade diante do Senhor the holiness across the nation. tem que ser santidade para todas as Why nações. is it that different churches, Então é porque é que há diferentes igrejas, different nations, diferentes nações, like the battling I'm doing in
Europe now, como a batalha que eu estou fazendo na Europa agora, with homosexuality at the pulpit. Why? Why would there be different standards? onde algumas igrejas na Europa têm homossexualismo no púlpito. Por quê? Por que tem padrão diferentes? Kule Europa, dhidi ya ushoga kanisani tafadhali. kama ile vita ambayo unafanya katika makanisa kule Uropa. Por que alguns aceitam homossexualismo no púlpito? Why should there be separate, different standards Ni kwa nini Então, por que é que deveria haver diferentes padrões in the Church of Christ? dentro da Igreja de Cristo? Quando ele está dizendo, linho finíssimo, resplandecente e puro, Given her, given to all, given. foi dado para a igreja, para todos, igual. Did you understand? Vocês entenderam? So we need to repent and prepare for the coming of the Messiah. Então nós precisamos nos arrepender e nos prepararmos para a vinda do Messias. Porque naquele dia, eu já vi esse dia. That day, Naquele dia, will not be two standards, one for Kenya, one for Italy. No, 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 no. não haverá dois padrões, um para o Quênia, outro para a Itália. Não, 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 não. Just about is it 5 days ago, my prophecy of the earthquake in Italy became fulfilled? Vocês viram que há mais ou menos 5 dias atrás a minha profecia para a Itália se cumpriu? It happened on the 24th. Yeah, just recently my words in his church in Reggio Emilia became fulfilled. E aconteceu no dia 24. E ele acabou de saber que as minhas palavras na igreja dele em Reggio Emilia se The cumpriram. earthquake was coming and how many cities being dug until this day? E quando eu disse, um terremoto está vindo, vocês viram quantas cidades e quantas pessoas ficaram soterradas até hoje. The Lord holds the church to a higher standard. O Senhor tem um padrão mais alto para a igreja. Ele poderia ter dito, This judgment to Italy. não traga esse juízo para a Itália. You know, they have not heard Porque, sabe, eles ainda não ouviram. hata hivyo De qualquer forma, 5 years o que eu quero enfatizar aqui is that é que o padrão de santidade do Senhor é o mesmo em todo o mundo. Se você quiser entrar no reino de Deus, o padrão de santidade está ali na Bíblia. Por quê? Não tem como você dizer que nesta igreja em particular, women can dress like this. as mulheres podem se vestir dessa forma. Young men on sagging trousers. Ou os jovens podem usar calças baixas ou o que quer que seja. anguka chochote kile wanavalia. And that is the standard of that church. E este é o padrão daquela igreja. And in this ministry, if you look at all my daughters here, they are well dressed. E se você olhar nesse ministério aqui, todas as minhas filhas estão muito bem vestidas. So I think this is help to the church. Então eu creio que isto é uma ajuda para a igreja. This is for Kanisa. Ni usaidizi kwa kanisa. Because the Lord is saying, Porque o Senhor está dizendo standard of righteousness que o padrão da justiça is the same é o mesmo across the world. por todo o mundo. Listen to this now. Ouça isto agora, povo precioso. A justiça do Senhor. Now listen. Agora ouça. In this conversation of the garments Nesta conversa das vestes, that the church in your nations need to prepare. que as igrejas nas suas nações precisam preparar, uma outra coisa que nós vemos é o seguinte: você vê que esta conversa, Bano haya Is actually taking place at the gate to eternity. na verdade, está acontecendo no portão da eternidade. Porque depois disso você ouve o Senhor dizendo: Are those bem-aventurados aqueles invited into the wedding feast. que são convidados para a festa do casamento. Because this conversation Então esta conversa é muito crítica. actually it is taking place on the verge of eternity. That's what I meant by verge of eternity. Porque, na verdade, ela está acontecendo no limiar da eternidade. Por isso que eu digo, é no limiar da eternidade. Look at this now. Então, olha isso agora. Ele está dizendo Are those que bem-aventurados são aqueles invited into the wedding feast of the Lamb. que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. I said this conversation is at the gate. É por isso que eu disse que esta conversa é lá no portão da eternidade. O portão da eternidade. Conversation at what hour in the church now? Que linda conversa é esta, nesta hora com a igreja. However, Entretanto, why does he say blessed are those who are invited into the wedding feast
Por que é que ele diz, bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro? Significando que é porque? wedding supper takes place in heaven. Porque estas bodas acontecem no céu. It takes place in the kingdom of God. Acontece no reino de Deus. He calls them blessed. É por isso que ele os chama de bem-aventurados. Place in the kingdom of God. Então, se essa conversa acontece no reino de Deus, Really, it tells you então realmente isto te diz those who enter the wedding supper que aqueles que entrarem nas bodas do Cordeiro, actually defeated death. na verdade, derrotaram a morte. Em outras palavras, derrotaram o pecado. Do you now understand? Agora vocês entendem. Isso é tão poderoso. It will almost redefine for us blessedness in the church. Porque vai quase redefinir para nós o que significa bem-aventurança na igreja. What is the point in owning the earth? Ele está dizendo que o que adianta você possuir toda a terra e perder a eternidade? Aleluia. And so, because of the short time we have about 10 minutes in 10 minutes I need to make sure I hit another point. Então, por causa do tempo curto, eu tenho apenas 10 minutos para atingir um próximo ponto. Understand why they were worshiping there. Agora eu entendo por que eles estão adorando lá, The throne of God. diante do trono de Deus. They had entered. Isso significa que eles entraram lá. Now we are being told E agora nos foi dito that blessed are they. que bem-aventurados são aqueles. Então olha isso. Considering the fall of man Considerando a queda do homem in the garden. no jardim. Again, let me repeat this. De novo, deixe-me repetir isso. Considering how man has fallen Considerando como que o homem caiu in the garden. no jardim. To see them now Vê-los agora totally totalmente in the kingdom of God. dentro do reino de Deus. In other words, Em outras palavras, to check on them. quando você corre lá para checá-los, quando eles estão reunidos lá, adorando o Senhor, e você os checa, os examina, os investiga, You will not find the error of Adam. você não vai encontrar o erro de Adão. Aleluia! Step by step. Passo a passo. For the church Para a igreja to be able to assemble, to enter and assemble before the throne, poder entrar e se reunir diante do trono, the fall was erased. isso significa que a queda foi apagada. I don't have time to go with you into the jargon. Eu não tenho tempo para entrar com vocês em terminologias, mas em hebraico essa palavra significa tamim. Isso significa Prepared in such a way that you don't see a scar. restaurado de tal forma que você não vê nenhuma marca sequer. People here. Assim como o Senhor cura as pessoas aqui. Don't see a sutures, stitches, the eye was removed, another eye was put and stitched, whatever. Você não vê sutura, cortes, pontos, um olho é removido e o outro é colocado no lugar, e eles ficam como eles eram antes. In Hebrew, tamim, Em hebraico, tamim, meaning made whole again. significa totalmente restaurado. That is what happens to the church that enters. Então, se é isso que acontece com a igreja que entra, Owing to this stuff, por causa destas vestes, então isso é muito poderoso. Isto significa que estas vestes de justiça, actually bestows upon the na verdade, imputa na igreja, inawekwa kwa kanisa, bestows upon coloca sobre a igreja the character uma característica blamelessness. de ser irrepreensível. Nobody can now stand up and point the finger at her. Ninguém mais pode se levantar e apontar um dedo para ela. Uau! Nobody can go to her and say, Adam fell, why are you here? Ninguém pode chegar para ela e dizer: Adão caiu, por que você está aqui? Repented, Se arrependeu, born again, nasceu de novo, recebeu Jesus, foi restaurada. Agora ela pode estar diante de Deus e adorar. Isso é muito importante. Aleluia! Então, se estas vestes
the church, realmente fazem a igreja ser irrepreensível, could it be poderia ser that the reason the church in Mexico, que a razão pela qual a igreja no México, the reason the church in Brazil, a razão pela qual a igreja no Brasil, Sweden, in Italy, everywhere here, a igreja na Suécia, na Itália, todos os países que estão aqui, is pointing a finger at her, a razão pela qual o mundo está apontando o dedo para ela is because é porque she's not wearing this garment. é porque ela não está vestindo estas vestes. The conversation I talked about. Vocês estão entendendo esta conversa que eu falei? Because he's saying, Porque ele está dizendo: wear this garment. se você vestir estas vestes, se você vestir estas vestes, On the church. estas vestes dão à igreja a característica de ser irrepreensível. To get to the Bible right now, Se você ler a Bíblia muito cuidadosamente, eu vou à Bíblia agora. characters of the bride of Christ. Uma das características da noiva de Cristo, Kitambulisho. kitambulisho cha One of the identities, the uma das identidades, das características da noiva de Cristo, that enters. que entra nas bodas. He says, Ele diz: perfeita, madura, sem mancha, but you find one that says blameless. lakini unapata mas você acha uma característica que diz ela é irrepreensível, significando Nobody can stand up and point a finger at her. que ninguém pode se levantar e apontar o dedo para ela. Two options here. Nós temos duas opções aqui. Reason the church now is being accused. A razão pela qual a igreja agora está sendo acusada All nations em todas as nações ambayo naenda às quais eu vou the following. ni kwa sababu é por causa do seguinte: uma destas coisas, Wearing the garment of righteousness, ou ela não está vestindo as vestes da justiça, ou she was given. foi dado a ela, She did not sustain it. mas ela não a sustentou, Finest linen, como linho finíssimo. finissimo, Linho finíssimo, resplandeciente y limpio. Finest linen, bright and clean. linho finíssimo, resplandecente, limpo. Not sustained. Ela não conservou as vestes. So she was blamed. Então ela se tornou repreensível. So I want to focus after the short break, 5-minute break. We take a commercial break. Então eu quero focar depois deste intervalo de 5 minutos. Because listen this now. Porque, ouça isso agora. Quando nós voltarmos, I want to look at this character of blamelessness. eu quero examinar esta característica de ser irrepreensível. Garment the Lord showed me in those visions Que as vestes que o Senhor me mostrou naquelas visões, bestows on the church. colocou sobre a igreja. This garment, I say, Estas vestes que eu disse, when you hear, quando você ouvir, prepare the way, prepare o caminho. prepare the way. Prepare o caminho. O Messias está vindo. Quando você ouvir isto, Actually, na verdade você deve ouvir: prepare as vestes. Prepare as vestes. O Messias está vindo. I think we are sharp on the hour. Nós estamos pontuais, aleluia. 5 minutes, you can refresh. We're coming back. Em 5 minutos vocês podem se refrescar e nós voltaremos. Has spoken. Eu vou tentar dar para vocês o máximo daquilo que o Senhor me falou.